Nós temos falado ali em Hebreus, né? Deixa eu fechar aqui para nós. Nós temos falado em Hebreus capítulo 11 sobre algumas atitudes provocadas pela fé na vida de Moisés. Compartilhamos já sobre essas atitudes em relação primeiro à herança da fé, né? A herança que Moisés obteve por meio dos seus pais, essa herança que veio de Joquebede, que veio de Arão, e ele recebeu uma herança na fé. Então a primeira palavra que nós ministramos foi a herança que é deixada pela fé. A segunda palavra que nós ministramos foi sobre a celebração da fé. A fé celebra, a fé comemora antes do acontecimento. Algumas pessoas, elas pela fé, elas já celebram a vitória, elas já celebram a conquista. Elas tomam uma atitude de festejo mesmo antes do evento ter ocorrido. E Deus desafiou Israel a fazer isso lá no Egito ainda, enquanto eles eram escravos. Falou: vocês vão celebrar uma festa chamada a Festa da Páscoa. E essa festa vocês vão comemorar todos os anos, porque hoje vocês serão libertos. Nunca mais vocês ficarão sob o jugo de Faraó. E ainda lá no Egito, né, naquele lugar de opressão, eles celebraram uma festa. Celebraram uma festa ao Senhor, comemoraram a libertação, que ainda não era uma realidade de fato, mas era uma realidade pela fé. Isso já estava concretizado no coração deles, no Deus que falou e que não pode mentir. Então nós falamos sobre esses dois aspectos da fé: a herança da fé e a celebração da fé. Num próximo momento nós vamos falar sobre a travessia da fé. A fé nos conduz por um caminho de justiça. A fé nos conduz por uma vereda que Deus preparou para nós. Nós vamos falar sobre a travessia da fé, é a última ministração, mas hoje eu quero compartilhar com você sobre esse aspecto, sobre a escolha da fé. A fé, ela tem uma escolha. A fé escolhe. A fé opta pelas coisas. A fé toma decisões. Ela toma decisões. A Bíblia diz que todo semeador semeia pela fé. Ele semeia pela fé. E ele tem a esperança da colheita do seu fruto. Mas se ele não tiver fé, ele retém aquela semente. Por quê? Porque ele não sabe se vai chover ou não. Ele não sabe se vai prosperar aquela semente ou não. Então ele faz isso pela fé. Todo lançar da semente é um lançar de fé. Pastor Elton acabou de falar isso aqui. Que Deus manda a chuva por uma atitude de semeadura, que na verdade é uma atitude de fé. Todos os dias da nossa vida nós tomamos atitudes, nós fazemos escolhas. E essas escolhas, elas podem ser certeiras, assertivas ou equivocadas. Podem ser escolhas que nos levem à prosperidade, à bênção de Deus, ou podem ser escolhas que nos levam à morte, à destruição. Então, principalmente você que está nos assistindo, um forte abraço a todos vocês que estão aí pelas redes sociais, os nossos sentimentos à família da Rosália, que fez parte da Secretaria Antidrogas durante muito tempo, faleceu ontem à noite, hoje está sendo velada ali em Frederico Ozanam. Nossos sentimentos por ela, esteve na nossa lista de oração todo esse tempo do tratamento do câncer e descansou, partiu. Que o Senhor possa confortar os entes queridos. Todos vocês que nessa manhã ficaram aí com preguicinha de vir à igreja, mas ligaram a televisão, que o Senhor o abençoe. Eu quero que você abra seu coração nessa manhã para ouvir sobre essa palavra, a escolha da fé. Poxa, essa palavra é tão importante para nós. O texto vai dizer para nós em Hebreus capítulo 11, dos versos
deixa eu ver qual que é, 24 em diante, sobre algumas atitudes que Moisés tomou baseado na fé. Então Moisés vai ter algumas atitudes baseadas na fé, que são as escolhas que ele tomou diante do cenário que ele estava vivendo. Diz o texto seguinte: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou, diga comigo, recusou. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou, o texto diz, pela fé. Ele tomou uma atitude pela fé. Ele fez uma escolha pela fé. Ele sabia que aquela escolha traria sobre ele algumas consequências, como trouxe. Mas ele fez isso pela fé. Ele não olhou as circunstâncias, os momentos favoráveis que ele vivia ali no palácio, mas ele olhou além. E a Bíblia diz que ele recusou. Ele recusou. Você já recusou propostas indecentes? Você já fez isso? Recusou propostas indecentes? Foi o que Moisés fez. Aquilo era uma proposta maravilhosa para ele, no sentido da carne, do poder, do prestígio, da projeção. Quem sabe Moisés poderia ser um faraó, sim ou não? Poderia, sim ou não, gente? Ele era filho da filha de Faraó, ele poderia ser um faraó. Mas a Bíblia diz que ele recusou. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E ele preferiu outra escolha. Ele recusou algo e ele preferiu outra coisa. A Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Tem que ter muita fé. Tem que ter peito para tomar essa escolha, né? Para tomar essa decisão. Ele recusou algo que era super favorável a ele para preferir algo que, logicamente falando, não tem nenhum sentido. Ele preferiu ser maltratado. Eu não vou perguntar para você, mas eu tenho certeza que você não prefere ser maltratado. Não é da natureza humana preferir ser maltratado. Mas ele não preferiu o maltrato, ele preferiu o povo de Deus. Ele preferiu aquilo que estava por trás desse maltrato. Ele preferiu aquilo que era a recompensa que Deus tinha para ele quando ele fizesse essa escolha. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Na sequência, verso 26 diz: porquanto considerou, ele fez uma consideração no seu coração. Ele considerou que o opróbrio de Cristo seria maior do que as riquezas das quais o Egito tinha a oferecer a ele. Os tesouros que o Egito tinha a oferecer eram ínfimos diante das riquezas que estão escondidas em Cristo Jesus, das riquezas que estão ocultas em Cristo Jesus. Ele entendeu que eram muito maiores, porque ele contemplava, além daquele maltrato temporal, ele contemplava a recompensa ou o galardão. No verso 27 diz: pela fé ele abandonou, outra decisão, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê, ele vê aquilo que é o que, gente? Invisível. Isso é só pela fé. Você crê que Deus está nesse lugar? Você crê nisso? Você não está vendo Ele. Mas há uma promessa desse Deus que diz o seguinte: todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, ali eu estarei. E esse Deus não pode mentir. Quantos creem que Ele está aqui nessa noite? Isso é pela fé. Eu vejo pela fé aquilo que é invisível. Foi o que Moisés fez. Então vamos analisar esses versículos aqui, debaixo dessa pergunta: o que foi que Moisés escolheu? Quais foram as escolhas da fé desse homem de Deus? Então, primeiro, diz o texto lá, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele escolheu a sua raiz, não no Egito, mas ele escolheu a sua raiz em Deus. Ele escolheu sua raiz em Deus, abandonando tudo aquilo que poderia proporcionar a ele um futuro certo, um futuro que estava ali diante dos olhos dele, que ele poderia palpar,
que ele poderia ali, olha, confirmar, poxa, eu estou no melhor lugar do mundo. O Império Egípcio naquela época, era o tempo das pirâmides, era o tempo dos grandes faraós, poxa, eu estou no melhor lugar do mundo. Mas a Bíblia diz que ele recusou isso, ele não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó. E eu coloquei aqui para nós, fique atento, é melhor você ser escravo com Deus do que ser rei com o diabo. Tem muita gente que quer ser rei, mas com o diabo. Não faça isso, é melhor sermos escravos com Deus. Aquele povo era escravo, mas estava com Deus. Tinha um Deus que estava sobre eles, que ia dar a sentença final, não era Faraó. É melhor você estar no vale com Deus do que no monte com o diabo. Às vezes nós queremos estar no monte, fazemos questão de estar nos lugares altos, que coisa boa, onde nós temos uma visão panorâmica, onde ali nós estamos triunfando, mas às vezes do seu lado está o diabo, como Jesus experimentou. O diabo pegou Jesus e levou para onde, irmãos? Para o alto monte, não foi o texto que fala? Levou para o alto monte, e lá no alto monte, o que o diabo mostrou para Jesus? Todos os reinos, a riqueza, o poder. E o diabo falou para ele, olha, não precisa morrer para ter tudo isso, eu vou te entregar tudo, você está no alto monte, você está no melhor lugar que existe. Só que ele olhou do lado, a companhia dele não era agradável, Jesus estava do lado do diabo. E tem gente que está preferindo os montes com o diabo do que os vales com Deus. É melhor nós sermos escravos com Deus do que reinarmos com o diabo. É melhor nós padecermos junto com o Cordeiro do que estarmos sob o jugo do diabo, mesmo na anestesia das propostas indecentes que ele pode fazer para nós. Recuse hoje essas tentações que o diabo oferece a mim e a você, nos montes, nos lugares tentadores. Quantas vezes nós somos tentados pelo dinheiro, quantas vezes nós somos tentados pela cobiça da carne, quantas vezes nós somos atraídos a satisfazer os nossos desejos temporais e abrimos mão daquilo que é eterno. Quantas vezes somos como Esaú, abrimos mão de uma primogenitura que vai abençoar não só a nossa vida, mas vai abençoar os nossos filhos por um prazer transitório. Um prazer transitório que satisfaz por aquele momento. Como Jesus disse para aquela mulher samaritana, se você continuar bebendo dessa água, você sempre terá sede de novo. Jesus está fazendo um tratamento psicológico para ela, uma terapia com ela ali, porque ela vinha naquele lugar não para beber água, mas para saciar a alma dela, que estava sedenta por uma razão de existência. E Jesus falou, todas as vezes que você vier aqui e beber só dessa água, você vai voltar a ter sede de novo. Não é a sua religiosidade que vai te salvar. Não é esses ritos que você tem de vir aqui no Monte de Jacó que vai salvar você. Não é a sua teologia. Veja que era uma mulher cheia de teologia. Ela sabia sobre profetas, ela sabia sobre a vinda do Messias, ela comentou isso com Jesus. Mas nada disso satisfazia a alma dela. Jesus falou, se você beber a água que eu te der. Então só há um lugar onde nós podemos ser saciados, é em Cristo Jesus, irmãos. Só em Cristo nós podemos ser satisfeitos, saciados. Nós precisamos recusar essas propostas indecentes que nunca satisfarão a nossa alma. O verso 26 diz que ele preferiu. Ele recusou algo, mas ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Porquanto considerou que o opróbrio de Cristo era maior, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então veja bem, presta atenção nessa palavra, ele considerou, ele fez uma consideração. Moisés escolheu o permanente e abriu mão do transitório. Moisés, às vezes a gente olha para Moisés e fala assim, gente, mas que homem obtuso, que homem louco, como que ele pode escolher ser maltratado? O que é isso? Mas ele era muito esperto, porque ele estava abrindo mão daquilo que era transitório,
que era aparente, que era passageiro, para obter alguma coisa que ninguém poderia tirar dele, jamais. Ninguém pode tirar Cristo de uma vida que o recebeu como Senhor e Salvador. Ninguém pode tirar o pão da vida de você, porque ele está guardado num lugar que o diabo não pode tocar. Jesus diz: quantas vezes vocês estão confiando nas riquezas desse mundo? O ladrão e a traça vai consumir, vai atacar, vai roubar, vai destruir. Mas se o seu tesouro está nos céus, se o seu tesouro está na eternidade, ninguém vai poder tirar, porque isso não é transitório, isso é permanente. Quantos querem o permanente de Deus, em nome de Jesus? Moisés, ele optou, ele escolheu por aquilo que é eterno e recusou aquilo que era transitório. E quantas vezes nós estamos optando por aquilo que é apenas aparente? Ele enxergava aquilo que era eterno. 1 Coríntios capítulo 4, dos versos 16 a 18, vai dizer o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, né, e todos os dias esse homem exterior, ele flagela-se um pouquinho mais, ele se corrompe no sentido, não de corrupção do pecado, mas se corrompe pelo envelhecimento, pelo efeito da morte em nós. Ainda que este homem exterior, ele se corrompa, o nosso homem interior, ele faz o que, irmãos? Ele se renova todos os dias. Todos os dias. Há um homem dentro de nós. Há um homem que está habitando em nós. Esse novo homem que é Cristo em nós, a esperança da glória. Ele nos faz novos todos os dias. Quantos querem ser novos todos os dias? Então, transformai-vos pela renovação. Esse ano é o ano novo de Deus na minha vida e na sua vida. Você recebe? É o ano do novo de Deus na nossa vida. E esse homem interior, ele se renova. Ele se renova. A cada aniversário ele fica mais novo. A cada aniversário as marcas de Cristo se manifestam nele, não da morte. Porque a nossa leve e momentânea, o apóstolo Paulo é engraçado, né? A nossa leve e momentânea tribulação, tem gente que vai olhar para o apóstolo Paulo e falar assim: você está de brincadeira comigo, né? O sofrimento que eu tenho passado, as lutas que eu tenho tido, leve e momentânea, isso é brincadeira. Aí você vai ver a vida do apóstolo Paulo, aí você fala assim: não, ele está falando sério. E ele começa a dizer, né, eu fui apedrejado, eu fui açoitado 3 vezes, por uma quarentena menos um. Irmãos, o apóstolo Paulo foi chicoteado nas costas mais de 100 vezes, por volta de 120 vezes. Se aquele homem tirasse aqui a camisa dele, a túnica dele, não sei, as costas dele eram costas totalmente marcadas, por chicotes, por lutas, por tribulações. Aquele homem foi apedrejado, quase morreu, naufragado, ele passou por naufrágio algumas vezes. A Bíblia diz que ele quase morreu congelado no mar. A palavra do Senhor diz que ele passou por situações de perigo de morte, pessoas que o traíam, pessoas que estavam com ele no momento, depois viravam as costas para ele, lutas por fora, temores por dentro. E aí ele vai escrever e diz assim: não, gente, esquece, isso é só leve e momentânea tribulação, comparada ao quê? Essa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Quantos querem o peso da glória de Deus? Aí ele fala, aí tem peso, aí tem valor, aí tem consistência, aí tem essência. Isso aqui, essas lutas que nós passamos nessa vida são transitórias, são passageiras. Elas não podem te induzir a uma negociação daquilo que é inegociável. As lutas não podem nos levar a abrir mão daquilo que é eterno. Pelas dificuldades que eu passo na área financeira, na área familiar, na área relacional, nas crises interiores que eu tenho, nada disso, por difícil que sejam essas tribulações, não podem me levar a negociar aquilo que é eterno. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Porque por trás de tudo isso há um peso, há uma essência.
há um peso de glória acima, aí o apóstolo Paulo fala, não tem jeito de comparar, acima de toda comparação, e ele fecha no verso 18 dizendo, não atentando, não prestando atenção nas coisas que se veem, irmãos, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem, elas são o quê? Eternas. Então Deus ensinou isso a Moisés, enquanto ele passeava nos palácios do Egito, Deus falou, olha, tudo isso aqui é transitório, tudo isso aqui é passageiro, tudo passa, tudo deixa de ser. O Egito sofre hoje com escassez, irmãos. Vai lá em Cairo, a capital do Egito, para você ver. Pobreza, pessoas desnutridas, pessoas passando por necessidades. O Egito sofre hoje, por quê? Porque tudo aquilo que era realidade no momento se tornou transitório, passageiro. E quantas vezes nós estamos trocando o que é eterno por aquilo que é passageiro? Eu coloquei, olha, é morrendo que se vive. Abrir mão dos prazeres da carne traz sofrimento, traz. Dizer não para o pecado dói, dói. Mas quanto mais escolhemos morrer para a carne, mais o que vai acontecer, irmãos? Mais nós vamos viver para Deus. Você quer viver para a carne ou para Deus? Dói, dói. É um preço? É um preço. Dizer não para o pecado é um preço? É um preço. Pastor Carlinhos, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Então pense, olha, é melhor sofrer com Cristo e sua igreja e herdar por fim, então, como consequência disso, a vida eterna, do que sentar-se na mesa do pecado, na companhia do diabo, comer a comida da carne e herdar a morte eterna. Porque é isso que o diabo tem para nós. Então, eu coloquei essa figura, porque ali está Simão de Cirene, né? Que ajudou Jesus a carregar a cruz. Simão Cirineu. Então, naquele momento, ele recebeu aquilo. Eu quero estar com Jesus aqui. Eu quero estar com Cristo nesse sofrimento. Num primeiro momento, ele foi obrigado a fazer isso. Talvez as situações, as circunstâncias, os soldados pressionaram ele. Mas depois ele foi entendendo que aquela era a melhor escolha da sua vida. Caminhar com Cristo no seu sofrimento. Esse é o desafio de Deus para nós hoje. Filho, caminhe comigo no meu sofrimento, e você herdará a vida eterna. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quantas vezes nós queremos apenas o momentâneo, o imediato, e nos esquecemos da colheita lá na frente. Todas as nossas escolhas trarão sobre nós consequências, sejam elas boas, sejam elas ruins. Então, faça a escolha certa, faça a escolha certa. Moisés escolheu conquistar um chamado, escolheu um povo, uma herança eterna, que só Cristo poderia lhe proporcionar. Ninguém mais, homem nenhum, criatura alguma sobre a terra poderia dar a ele uma riqueza que permanecesse para sempre. Só Cristo. E se você está me ouvindo, essa é a proposta de Jesus para você. Abra mão do temporal e viva com Ele para sempre. Olha, ainda nessa vida, Deus nos dá prazeres. Andar com Jesus é gratificante, sim ou não, irmãos? É gratificante. Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele nos sara, Ele faz com que o solitário habite em família, Ele restaura, Ele transforma, Ele liberta as nossas vidas, Ele faz coisas extraordinárias sobre nós, mas não é por isso que nós devemos servi-lo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não pode ser por isso. E se isso não tivesse? Então não serve. Porque algumas pessoas estão firmes com Jesus, enquanto está tudo bem. Mas e se tiver tudo mal? Então Jesus não presta mais. Então nós precisamos ser firmes nessa escolha. Ser firmes.
Porque tudo que é transitório passará, mas o que é eterno permanecerá para sempre. Então eu coloquei, olha, reflita, o que nós temos escolhido? Vamos refletir sobre isso. Quais têm sido as nossas escolhas? O que nós temos optado? Quantas vezes nós temos plantado na carne? O apóstolo Paulo fala, para de plantar na carne, porque quem planta na carne, para satisfazer os prazeres da carne, vai colher o quê? Morte, ele diz em Gálatas. O plantio da carne gera morte, mas o plantio no espírito, nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, gera vida e vida com abundância. Então o que nós temos escolhido? Transitório ou eterno? Qual tem sido a nossa escolha? Por fim, o texto vai dizer, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê, como quem vê aquele que é invisível. Então, Moisés, o texto diz em Êxodo que ele fugiu do Egito. Quando você lê lá em Êxodo, diz lá, descobriram que ele matou um egípcio, e quando ele descobriu, que contaram para Faraó, a Bíblia diz que ele fugiu. É isso que está escrito em Êxodo, sim ou não? Quantos já leram lá a história, é isso? Agora eu pergunto para você, esse texto está dizendo que não é que ele fugiu, ele escolheu abandonar. Tem uma diferença. Mas qual dos dois textos estão certos? Os dois estão certos. Aos olhos naturais, ele fugiu, mas ele poderia ter ficado no Egito. Pense comigo, quem ele era? Filho da filha de Faraó. Ele matou um egípcio, ele podia se safar disso ou não? Sim ou não, gente? Lógico que podia. Era só ele utilizar o quê? Argumentos escusos. Mentira, suborno, sim ou não? Ou até mesmo ameaça. Você conta para Faraó para você ver. O próximo a morrer vai ser você. Ele era príncipe. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, ele tinha opção de jogar sujos. Tinha ou não tinha? Ele tinha opção de jogar sujos. Não é que ele fugiu, ele determinou na sua vida, não quero mais isso. Pronto. Eu estava assim, com dificuldade de abandonar tudo isso, agora essa foi a chave. Pronto, não quer mais. E foi embora e tomou uma decisão, porque ele poderia continuar no Egito utilizando armas escusas, mentindo, subornando pessoas, ameaçando. E quantas vezes nós queremos preservar o que é temporal através de ameaça, de força, de mentira. Não, abramos mão daquilo que é temporal, ainda que isso nos custe a reputação, ainda que isso nos custe muitas vezes uma vergonha. Mas sejamos pela verdade. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8. Ele diz assim, nós não podemos nada contra a verdade. Você pode lutar contra a verdade hoje, mas amanhã ela te vencerá. Então o que o diabo quer nos escravizar para sempre. Ele não queria escravizar esse povo por um período. Ele quer nos escravizar pela eternidade. Agora, ninguém consegue nos escravizar pela eternidade, nem o diabo, só nós mesmos. E o que faz isso são as nossas escolhas. Quantos estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando aqui? Então ele abandonou, foi uma escolha. Ele podia ter ficado, ele podia ter permanecido, ele podia ter calado as pessoas que estavam ameaçando a ele. Ele podia ter exterminado todas aquelas pessoas. Mas ele decidiu, não quero isso mais para a minha vida, não quero isso mais para a minha vida. Talvez você está me escutando. Você está cansado aí, olha, de estar nas drogas, na prostituição, no adultério, traindo a sua esposa, traindo o seu marido. Você está cansado, abandona isso. O Senhor está chamando você para uma nova vida, deixa isso, abandona hoje. Isso tudo traz cansaço. Num primeiro momento traz prazer, mas depois te corrói, te destrói por dentro. Uma pessoa que está numa noitada, ali ó, carreira em cima de carreira de cocaína, ele não quer saber de nada, mas vai ver o outro dia dessa pessoa, ele quer morrer. O vazio é enorme, ele não aguenta mais. Deus está falando para você, abandona, meu filho. Chuta o balde do capeta, pode chutar. Balde do capeta, pode chutar, irmão. Chuta esse balde. Moisés falou, não quero mais.
escolheu abandonar o mundo para ver e conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, sabe o que aconteceu com Moisés um dia? Ele viu Deus. Quantos querem ver Deus? Irmãos, essa intimidade foi tão forte, essa escolha foi tão forte, que um dia ele falou assim: eu quero te ver. E Deus falou: você não pode. Senão você vai ter que morrer. Você morre se você me ver. Mas Moisés falou: mas eu preciso, o que eu faço? Deus falou assim: tá bom, eu vou deixar com que você me veja pelas costas. Irmãos, e esse homem foi o único ser humano que viu Deus mesmo, ainda que pelas costas, mas viu. Agora, em Cristo Jesus, um dia nós vamos vê-lo como Ele é. Há uma recompensa de um dia nós vermos esse Deus como Ele é. Quantos querem? Ver a Deus assim como Ele é, conhecê-lo assim como somos conhecidos, tê-lo assim como nós o temos. Então, para isso nós precisamos chutar o balde com algumas coisas, abandonar algumas coisas que nos escravizam, que nos deixam reféns dessa escravidão eterna. Coloquei aqui atenção: quanto mais nos afastamos do mundo, consequência, o que acontece, irmão? Mais nos aproximamos de Deus. Mas o inverso também é verdade. Tem pessoas que se aproximam de Deus com muita fome, muito desejo, mas o tempo vai passando e aquilo vai se tornando só uma rotina, uma religião. E quanto mais nos afastamos de Deus, infelizmente, mais somos atraídos pelo mundo. Olha o que Tiago vai dizer para nós: de onde procedem guerras? De onde procedem contendas no meio de vocês? Pare e pense. Por que vocês estão brigando? Por que tem briga? Por que tem discussão no meio de vocês? Por que vocês ficam aí, olha, com esses mimimi, essas coisinhas todas? Tiago fala: de onde vem isso tudo? Né? Vem dos prazeres que militam na vossa carne. Irmão, sabe por que nós discutimos com as pessoas? Porque nós queremos ter razão, nós não queremos perder a discussão, nós queremos que a nossa vontade prevaleça. É por isso que as discussões acontecem. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça, nós queremos que a nossa vontade seja satisfeita, desde criancinha. Por que a criança briga com o pai? Por quê, irmãos? Porque milita dentro dela prazeres da carne, que querem ser satisfeitos. E Tiago fala: é daí que vem todas essas guerras, contendas. É pelo orgulho, é pela prepotência, é pela vaidade. Isso é uma coisa que provoca mais discussão do que vaidade. A pessoa não quer abrir mão dos seus direitos. Olha o que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia, irmãos. O que é aquilo lá? Pura o quê? Vaidade, pura vaidade. Desejo de domínio. Não, porque a Ucrânia sempre foi da Rússia, não podemos abrir mão. Desejo de domínio, de sempre querer mais. Não está dando conta nem da vida dele. Ele está querendo mais. Então daí, aí o apóstolo Tiago continua: vocês cobiçais, e o resultado, no final, nada tendes. Matais, invejais, e o final, consequência disso, vocês vão perder tudo por causa disso. Nada obteis, nada podeis obter. Viveis a lutar, a fazer guerras, nada tendes. Sabe por que vocês não têm? Porque vocês não têm a humildade de pedir, porque para pedir tem que ser humilde. Tem gente, irmãos, que não tem emprego porque tem vergonha de pedir um emprego. E a vergonha não é porque ele é uma pessoa humilde, não, muito pelo contrário, porque é uma pessoa orgulhosa. Porque e se me falarem não? E se me disserem não? O não você já tem, meu filho. Você já está desempregado. E quantas vezes nós sofremos por causa do nosso orgulho? Não pede uma ajuda. Ou me ajuda que não vou pedir ajuda, vou fazer sozinho. Vai que a outra pessoa vai dizer não para mim, e o orgulho está lá. Vocês não sabem pedir. O apóstolo Tiago está falando para mim e para você: sabe por que vocês não têm as coisas? Porque vocês não pedem.
Vocês não têm a humildade de falar assim: Deus, eu preciso disso, o Senhor pode me dar? Eu preciso. Saber pedir, irmãos, é ter humildade. Aí ele fala assim: agora, quando vocês pedem, vocês não recebem, sabe por quê? Por quê, irmãos? O que está escrito lá? Vocês estão pedindo errado, está pedindo mal, porque o objetivo é o quê daquele pedido? É para satisfazer os prazeres da carne, para esbanjar em vossos prazeres. Aí Deus não dá, porque só vai te prejudicar. Tem gente que está pedindo coisa para Deus que Deus não vai dar. É, aquela moça mesmo que você está querendo, aquele rapaz que você está querendo, pode ser que o capeta te dê, mas Deus não. Então por quê? Porque o propósito não é o projeto de Deus, a vontade de Deus, é satisfazer os prazeres da carne, é satisfazer aquilo que é cobiça dentro de nós. E aí ele vai dizer o seguinte: infiéis, e essa palavra aqui lá no original grego é adúlteros, alguém que está casado em matrimônio e trai aquela pessoa que tem uma aliança. Então infiéis aqui está relacionado com aliança. Então essa palavra não é para pessoas que não têm aliança com Deus, é para pessoas que têm aliança com Deus. Aí o apóstolo Tiago fala assim: vocês são infiéis. Está falando é para mim e para você. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, consequência, irmãos, será inimigo de Deus. E ele fecha dizendo aqui sobre o Espírito Santo. O pessoal do louvor pode subir. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. O Espírito Santo tem ciúme de nós. E o que provoca ciúmes no Espírito Santo? O que provoca ciúmes no Espírito Santo? As nossas escolhas. As nossas escolhas. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Fecha os teus olhos. Reflita sobre isso. Quais têm sido as nossas escolhas? Quais têm sido? Deixa o Espírito Santo falar com você. Às vezes hoje é dia em que Deus está desafiando. Filha, abandona isso. Abandona isso. Às vezes é um relacionamento errado, de adultério, de amizade. Ah, pastor, então nós não podemos ser amigos de pessoas que às vezes não estão andando com Deus? Se ele está te influenciando, não, você tem que cortar essa amizade, porque você não conseguiu influenciar ele, você vai ser influenciado. Você vai ser influenciado. Aí as más conversações corrompem os bons costumes. Aproxima sim, chega perto, mas para influenciar. Se você sentiu que não está influenciando, está sendo influenciado, vai embora. Você não tinha aquele tipo de linguagem, você está tendo. Você não tinha aquele tipo de comportamento, você está tendo. Abandona isso, Deus está desafiando você. Deixa isso para lá, meu filho. Para com isso, abandona. Alguns ambientes, algumas práticas. Hoje é dia, Deus está falando para você, sua escolha, eu não posso fazer nada, eu já fiz, eu morri por você, para te dar salvação. Jesus morreu por você, ele já fez o impossível, ele morreu por aquilo que você não poderia morrer, pelos seus pecados, você se perder para sempre. Aí ele fez isso, ele pagou o preço por você, agora é sua escolha, é minha e sua. Ou você fica no Egito, ou você vai para Deus. Ah, mas eu vou ter que atravessar o deserto. É melhor você estar no deserto com Deus do que no jardim com o diabo, irmãos. Entra no deserto com Deus. É melhor lá do que no jardim conversando com a serpente, irmãos. Abandona isso, abandona esse relacionamento aí, ó. Abandona essa prática aí, esse vício aí que você está tendo, abandona.
Chuta esse balde, em nome de Jesus. Hoje é dia de escolha na sua vida. Pastor, parece que eu não tenho força. Faz isso pela fé para você ver. Faz pela fé. É pela fé. Coloca o pé nas águas para você ver. Vai começar a abrir. O Espírito Santo está nesse lugar, irmãos. E o Espírito Santo tem ciúme de nós. Tem ciúme. Quem tem ciúme é porque ama. É porque tem zelo. É porque tem carinho. O Espírito Santo está aqui. Ele está sentindo falta do seu abraço, da sua proximidade dele. Ele está sentindo falta do seu relacionamento com ele, de você conversar com ele, do seu tempo com ele. Deixa ele falar no seu coração o que ele está sentindo agora. É a Bíblia que está falando que ele tem ciúme de nós. Pergunta para ele aí, ó, Espírito Santo, o Senhor está com ciúme de mim? Tem alguma coisa da minha vida que está te entristecendo? Que está entristecendo o Senhor na minha vida? Me ajuda agora. Me ajuda nessa manhã a fazer a escolha certa do eterno ao invés do transitório, do permanente ao invés daquilo que é passageiro. O Espírito de Deus está nesse lugar. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Deixa Deus falar ao teu coração nessa manhã. Espírito Santo mover na sua vida. Aleluia. Como terra seca, fala para Ele. meu coração Coloca a mão está, assim sobre o seu coração e minha diga: fé lançada ao chão. Com meu coração ferido pelos pecados, deixei de olhar para ti. Diz: Deixa-me ouvir tua voz de novo. Peça para Ele. E totalmente curado serei. Qual é a minha, a sua escolha? Eu escolho voltar pros teus braços de amor, o lugar onde te conheci, e jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. Eu escolho voltar pros teus braços de amor, o lugar onde te conheci, e jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. Primeiras obras do lugar onde eu caí. Arrependo-me de ter deixado meu primeiro amor. Te buscarei com todas as forças, não abro mão da tua vida em mim. Eu volto pra ti, volto pra ti. Me lembro das primeiras obras do lugar onde eu caí. Arrependo-me de ter deixado meu primeiro amor. Te buscarei com todas as forças, não abro mão da tua vida em mim. Volto pra ti, diga pra Ele: eu volto pra ti. Eu escolho voltar pros teus braços de amor, o lugar onde te conheci. Jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. Amados,
Coloca a mão no coração e fala comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu escolho estar contigo, ainda que seja nos vales, nos desertos, nas lutas, nos sofrimentos e nas tribulações, do que estar nos montes, nos jardins, com o pecado e com o diabo. Ajuda-me a abandonar o que te entristece. Ajuda-me a escolher o que traz alegria ao teu coração. Tu és o meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, e eu sou teu para todo sempre. Amém. Se você fez essa oração com fé, dê um aplauso a Ele nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Antes de nós irmos embora, deixa eu fazer uma oração aqui pelo Chopa. Chopa mexicano, vem cá. E jogador de futebol, está aqui em Araguari. E ele tem uma proposta de ir para o Corinthians, né, Chopa? Fazer o teste no Corinthians. E eu falei para ele: vai lá na igreja para a gente orar por você, ué. Então, queria que nós orássemos pelo Chopa. Estende as mãos para cá. Pai, nós queremos colocar a vida do Chopa na Tua presença. E ele veio lá do México, Senhor, Guadalajara. Está aqui em Araguari por um período, Senhor, de treinamento. Tem uma proposta de ir treinar no Corinthians. E aquilo que seja vontade do Senhor aconteça na vida dele. Que o coração dele se abra para o Senhor, e em todo esse trajeto, toda essa trajetória, o Senhor seja o seu melhor amigo. Que Jesus seja aquele que esteja do teu lado em todo tempo, em todo instante, em todo momento. Que você se lembre dele nas lutas, nas dificuldades, nas tribulações. Confia nele, segura nas mãos dele, para que ele te faça bem sucedido por onde quer que você andar. Que a mão de Deus seja sobre a sua vida e ele te conduza por esse caminho de justiça, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor, né? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a dona Delva também, que está internada, passando por esse tratamento. Vamos orar por ela essa semana, né, irmãos? Provavelmente ela vai passar por uma cirurgia. Dê um abraço pro seu irmão, que agora pode, né? Dá um abraço nele, fala para ele: ó, se você puder, vem às 18 horas. 18 horas nós estamos aí de novo. Que Deus te abençoe, te encha de graça e unção em nome de Jesus.